Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca dele, Cômodo. A vida de Cômodo, legionários, é muito interessante. E muita gente conhece esse imperador, mas por causa do filme Gladiador, é claro. E realmente a vida dele possui milhares de elementos importantes e impactantes. Ele tem um grande pai, que é Marco Aurélio. Ele é um jovem forte que desde cedo começa a dar sinais de instabilidade mental. Em um certo ponto da sua vida, Cômodo começa até a instaurar um regime que é uma mistura de loucura, de sexo, de assassinatos, tem de tudo na sua história. E hoje vamos conhecer um pouquinho dessa sua vida, uma vida estranha, absurda e às vezes muito louca, um personagem que será lembrado até o fim dos tempos. Cômodo nasceu em 31 de agosto de 161 d.C. Ele era filho do imperador Marco Aurélio e Faustina. Cômodo também teve 2 irmãos mais novos. Um era Tito Aurélio Fulvio Antonino, que morreu muito jovem, em 165. E um outro que se chamava Vero César, que também morre muito jovem, o que deixou Cômodo como o único filho do sexo masculino sobrevivente de Marco Aurélio. Cômodo, como sendo filho único, teve tudo. Teve vários professores, com foco na educação intelectual, no Império Romano, foco também no direito. Ele sempre teve os melhores professores, transformando ele em um menino culto e preparado. E fisicamente falando, as fontes que temos que viveram naquele período dizem que ele era um jovem bonito, nenhuma beleza em demasia, mas fisicamente bonito. Assim, Cômodo cresce sendo guiado pela inteligência e conhecimento de Marco Aurélio. Nesse ponto, chegamos em uma fase fundamental na história do Império Romano. Marco Aurélio fazia parte dos imperadores adotivos. Isso significa um imperador que escolhia uma pessoa que mais merecia, uma pessoa de fora, o adotava legalmente e passava para ele a sucessão e o comando. Desse modo, Roma conheceu um período que foi conhecido, por exemplo, o período dos 5 bons imperadores, pessoas de alto nível. Marco Aurélio foi um dos maiores imperadores, mas ele decidiu interromper, digamos, esse rito, esse mecanismo da adoção, e resolve passar a sucessão para o seu filho. Obviamente, ele fez isso por afeto, mesmo Cômodo dando sinais de que não seria um imperador como ele. Talvez ele pensou que pudesse lapidá-lo, forjá-lo o suficiente com o tempo, com os anos, com a sua preparação, de conseguir fazer do seu filho um imperador como ele, do seu nível. Ele acreditou que podia mudar Cômodo como pessoa. Primeiro, o que ele faz é nomear o seu filho como Imperator, ou seja, máximo comandante militar, o que já é um cargo muito alto. No ano seguinte, ele já o nomeia Augusto, um co-imperador junto ao pai. E o seu pai ainda faz mais, lhe dá o poder, como por exemplo, de criar ou bloquear qualquer lei. Ou seja, ele literalmente podia fazer o que quisesse e proibir também o que quisesse, qualquer lei feita pelo Senado que ele não gostasse. Marco Aurélio investe nele e dá para ele todos os títulos importantes para governar o maior império do mundo. Marco Aurélio morre em 17 de março de 180 d.C. De acordo com a maioria das fontes, ele foi contagiado pela peste antonina, que dizimou cerca de 10% da população romana. Nos últimos dias, as pessoas próximas a ele ficaram junto dele para saber quais eram os seus últimos desejos. Cômodo está ali com 19 anos agora. Ele se aproxima do pai e Marco Aurélio diz: assuma o comando das operações militares contra as tribos germânicas do norte, que eu estou comandando, e conclua a tarefa, complete essa missão militar. Ele queria que essa missão fosse completada por lealdade ao povo romano.
a quem ele havia feito uma promessa de vitória e de paz para todo o império. Cômodo responde: sim, claro. No entanto, eu me preocupo mais com a sua saúde. Como você está? Essas palavras são relatadas pela História Augusta, capítulo 28. Então os dias passam. Marco Aurélio se sente sempre pior. Um dia, soldados entram em seu quarto e perguntam a ele: a quem você confiará Cômodo? Marco responde: eu confio ele aos deuses e eu confio ele a vocês. Cuidem dele, porque ele ainda é apenas um menino. E depois, o último dia de vida de Marco Aurélio, sobre esse dia não sabemos nada. As últimas palavras, no último momento, as últimas palavras para Cômodo, não sabemos nada concreto sobre isso. Dizem que nos últimos dias ele não queria Cômodo com ele, porque tinha medo de contagiá-lo. Assim, Marco Aurélio morre. E aqui, meus amigos, temos um jovem de 19 anos comandando o mundo. E é muito complicado falar de Cômodo, porque cada fonte diz coisas diferentes sobre ele. Então temos muitas interpretações dessa história. Historiadores antigos nos deixaram reflexões, como por exemplo Dion Cássio. Diz que obviamente ele era um garoto e que não estava pronto para governar. Ele diz que Marco Aurélio se desiludiu de Cômodo no final, porque finalmente percebeu que ele não podia mudá-lo, que ele não estava pronto. Ele tentou forjar um ser humano íntegro e não conseguiu. É claro que ele morre sabendo que deixava um filho que não estava pronto para comandar Roma. A primeira coisa que Cômodo faz, e esta é uma tradição da época, ele inicia os procedimentos para divinizar a figura do pai. Ele quer que o pai se torne um dos deuses protetores das cidades e do império. Inclusive é ele que dá a ordem de construir a coluna de Marco Aurélio, que ainda hoje vemos em Roma, um monumento maravilhoso mostrando as façanhas de Marco Aurélio. Outra coisa que ele faz é distribuir dinheiro. Para ser aceito, ele faz uma série de doações extraordinárias para pretorianos, para os soldados mais importantes, para os legionários, para os senadores, tudo isso para consolidar o seu poder. Depois, ele tem que decidir o que vai acontecer com a campanha militar que o seu pai estava fazendo. Aqui, na verdade, ele ignora a promessa feita ao pai, porque ele se reúne com os líderes das tribos germânicas e faz um tratado de paz com eles. O problema é que as condições eram totalmente desfavoráveis a ele. E aqui parece que ele só queria colocar um ponto final nessa história. Mas a nível estratégico, essa paz não é bem vista pelo povo de Roma. Não era essa a paz que seu pai queria. Depois disso, ele mostra não ter muita vontade de se dedicar ao governo de Roma, como seu pai fez. Aí ele delega Saltero, que era um alto funcionário da cidade da Nicomédia. Ele praticamente delega toda a burocracia, todo o controle do império para ele. De tudo, literalmente. Em alguns lugares, o nome desse cidadão aparece com o primeiro O acentuado, mas na maioria ele está sem o acento. Enfim, se você conhece ele com uma pronúncia diferente, tudo bem, vamos nos concentrar na história de Cômodo, que ainda está longe de acabar. E depois disso, Cômodo começa a comandar um reino. Comandar entre aspas, né? Mas começa a comandar um reino baseado substancialmente nos próprios sentimentos, na sua megalomania e nos seus aspectos estranhos. Quais eram esses aspectos? Bom, ele deseja incorporar a ideia de um monarca absoluto, de um governante de estilo quase helênico. Não sabemos que tipo de loucura ele pensava, mas às vezes ele se comparava a Hércules. Ele fez até moedas assim. Mas acima de tudo, ele toma uma série de medidas oficiais que para algumas pessoas pareciam completos absurdos, como por exemplo, rebatizar a cidade de Roma. Em 190, ele colocou o nome de Colônia Comodiana. Sim, ele muda o nome da cidade de Roma. E ele chama a cidade como se fosse sua própria colônia. E é claro que todos os senadores e também o povo começam a perceber e a tentar entender o que diabos esse garoto tem na cabeça. Mas é claro que não acabou aí. Ele mudou o nome do Senado, como se todos os senadores dependessem dele,
O nome do exército também mudou. Agora era Exército Comudiano, porque era o seu exército. A frota comudiana, ou seja, um louco que estava redesenhando Roma à sua imagem e semelhança, como se tudo derivasse dele. Além disso, ele vive uma vida que é extremamente libertina. Nós sabemos, e aqui é importante dizer isso, claramente algumas das fontes antigas são completamente contra Cômodo. O detestavam. Então, há alguns exageros, porque pensem comigo, imaginamos que você fosse a nossa fonte antiga aqui. Você escreveria só verdades de uma pessoa que você odeia? Ou você o descreveria como você o vê, na sua cabeça? Então precisamos ficar atentos. Muitas vezes as fontes antigas não são assim tão seguras, ok? É o ponto de vista de uma pessoa e suas experiências vivendo naquele tempo. Mas todas as fontes concordam que ele vivia sim uma vida libertina, que ele se dedicava ao sexo, e alguns falam até sobre incesto com algumas das suas irmãs. Ele saía pontualmente com as melhores prostitutas e com as principais matronas do seu tempo, e às vezes ele também organizava orgias no Palácio Imperial que ele participava ou às vezes só olhava. E é verdade que ele adorava os jogos gladiatoriais, e provavelmente essa vocês não sabiam. Provavelmente foi sua mãe Faustina que passou isso para ele, que acostumou ele nesse meio. Sua mãe era apaixonada pelos jogos gladiatoriais. E ele não só assistia pontualmente, mas acima de tudo, ele participava em primeira pessoa. Ele se vestia como um gladiador, e sabemos que a sua tipologia favorita era o secutor. E com um escudo e um gládio, ele lutava e era pago como um gladiador normal, porque ele queria parecer um gladiador em todos os sentidos. E ele assim descia para a arena do Coliseu para lutar contra os oponentes. E é claro que eu não preciso nem dizer que os gladiadores já sabiam que tinham que perder. Eram gladiadores pagos, portanto as armas, as espadas não tinham fio, os escudos eram adulterados. Eles tinham que perder sistematicamente para agradar o seu imperador. E muitas vezes ele gostava de matar as feras na arena. Ele matava vacas, touros, bois. Sim, legionários, também existiam animais, digamos normais, envolvidos nos jogos. E aqui podemos dizer que era uma espécie de sadismo. Ele adorava matar girafas, porque são animais altos, davam uma sensação ainda maior de grandeza a ele. E também matar alguns avestruzes, porque dizem, eu nunca vi isso acontecer, mas dizem que quando você mata alguns avestruzes, cortando a cabeça deles, eles correm por alguns segundos sem a cabeça. Por que ele fazia isso? Porque ele se divertia fazendo isso, só por isso. Esses elementos que eu descrevi encontramos em comum em praticamente todos os escritores antigos, ou seja, eles contando a mesma coisa. E enquanto ele brinca no seu mundinho, ele não faz reformas importantes que o Império precisava. Portanto, Cômodo começa a ser contestado por todos, mas ele não sofre oposição do povo. Na verdade, ele é um imperador amado pelas pessoas, porque ele fazia elas se divertirem. Ele sofre oposição do Senado, pelos aristocratas, pelos políticos, e Cômodo sente o cheiro de complô contra ele. Sabemos que a sua irmã, Annia Aurélia Fadila, ela e seu marido sempre foram fiéis a ele. Eles tinham um contato muito próximo. Mas, fora essa irmã, todos os outros conspiravam contra ele. Cômodo assim cria uma série de leis com as quais ele dava presentes, recompensas extraordinárias a todos os delatores, ou seja, gente que vinha até ele e dizia: olha, fulano está te traindo e eu posso provar. E todo dia ele criava listas de traidores que estavam conspirando contra ele e que iriam ser mortos, porque ele suspeitava, porque outros tinham falado para ele. E fofoca para cá e fofoca para lá. O ponto é que todo dia tinha uma lista nova de pessoas, 3 ou 4, que iriam ser mortas. Ou seja, um clima de terror e suspeita contínua. Mas é importante dizer que nem tudo era inventado, e pessoas estavam tramando contra ele sim, inclusive sua outra irmã, Annia Aurélia Galéria, e o seu marido. Essa era uma conspiração real.
Eles eram os mais importantes, mas com eles tinham aristocratas, senadores, líderes militares, e eles fizeram um plano. O marido da irmã de Cômodo tinha a tarefa de matar ele. O que ele faz é esperar por uma ocasião pública, algum evento, e a ideia dele é esperar Cômodo se retirar. Obviamente, ele iria esperar um momento onde ele estivesse acompanhado da menor quantidade de guardas possíveis. Mas sabem o que ele faz? Pega um punhal, desembainha esse punhal e grita: "Este é o punhal que o Senado te traz." Sim, ele anunciou tudo. Eu não preciso dizer que nessa hora, os seguranças de Cômodo caíram em cima dele, o espancaram e tomaram o seu punhal. Ele imediatamente vai ser condenado, assim como outros que estavam tramando contra ele. E a sua irmã é exilada na ilha de Capri. Mas logo depois, ele pensa novamente sobre o assunto e assim decide enviar soldados para matá-la. E aqui também vai ser morto Salteiro. Lembram dele? Aquele do começo que Cômodo deixou administrando o governo? Sim, ele é morto porque Cômodo suspeitou que ele fez parte desse complô e porque no decorrer do tempo ele realmente acumulou muito poder. Ele é substituído por um funcionário que se chamava Cleandro e obviamente ele também começa a acumular uma enorme quantidade de poder. E a maior parte da sua riqueza vem dos cargos públicos que ele vendia. Não, você não escutou mal. Naquele momento, por exemplo, o Império devia ter 2 cônsuls, mas tinha 25. Uma quantidade totalmente sem nexo, porque ele vende os cargos do governo. E ele também termina mal. Em um certo momento, o povo se rebela contra ele, porque alguns carregamentos de grãos não chegam mais em Roma e a população começa a passar fome. Um dia ele estava passando pela rua e ele então é contestado pela população. Então ele ordena aos pretorianos de sufocar aquela rebelião usando toda a força possível. Ele ordena que eles comecem a matar os rebeldes. No momento do tumulto, ele consegue escapar, mas a multidão o segue, chegando assim à vila de Nanúvio, onde estava Cômodo, mas a multidão pede a sua cabeça, e Cômodo, para não ir contra o povo, manda decapitá-lo. Por esses relatos, vocês já perceberam que o Império Romano não tinha uma verdadeira gestão nesse período. Cada um que entra só pensa no seu bem, nos seus interesses pessoais, e ignora o bem da população. Essa conspiração é a conspiração definitiva, e tem muita gente participando dela. Há tantas personalidades de alto nível. Um deles é Emílio Leto, que é o chefe dos pretorianos. Ele julgava Cômodo totalmente despreparado. Um outro é o secretário pessoal de Cômodo. Tem até o Dião Cássio, que na época era um político, e que depois se tornou uma das maiores fontes da história romana, já citado aqui no canal várias vezes. E tinha a Márcia, que era uma das principais concubinas de Cômodo. O que acontece a seguir é que Cômodo está participando de um grande banquete, e eles decidem envenenar ele, porque é mais simples e não levanta tanta suspeita. Assim eles colocam um veneno no vinho e colocam esse vinho para o imperador. Mas Cômodo já tinha comido muito, e ele diz assim: "Não quero mais vinho." Ele se retira para o seu quarto e pede para um escravo ajudá-lo a vomitar. Assim, sem saber, ele escapa mais uma vez da morte. E é claro que terá mais uma tentativa aqui, que vai envolver uma pessoa muito próxima a ele. Essa pessoa é um gladiador de nome Narcísio. Esse gladiador era um dos melhores do seu tempo e seu instrutor pessoal. Os envolvidos na conspiração conseguem comprar ele, comprar a sua lealdade. E assim, em um dos treinamentos entre ele e Cômodo, ele consegue matá-lo. Não se sabe se ele estrangulou ou atravessou com uma espada, mas o ponto é que em poucos segundos ele consegue matar Cômodo, liberando assim o império, por assim dizer, dessa figura pesada. Imediatamente os conspiradores dão a notícia da morte de Cômodo ao Senado. Eles dizem que sabiam que Cômodo estava para abolir o Senado, os cargos públicos. Ele estava para se apresentar como um deus sobre a terra. A gente precisava acabar com isso. Obviamente, a aristocracia fica do lado deles, porque já não aguentava mais Cômodo. E existem momentos aqui de histeria coletiva, onde todos derrubam e destroem a estátua de Cômodo, anulam, obviamente, as leis de Cômodo, como aquela de trocar o nome de Roma.
E desse modo, com esse final muito violento, acaba a existência de Cômodo, a existência de um imperador que foi educado e criado com as melhores intenções por Marco Aurélio, mas que no final não estava à altura de uma missão desse porte, ou seja, comandar o maior império do mundo. Eu agradeço muito você que chegou até o final dessa incrível história comigo. Eu tive muito trabalho com as pesquisas desse vídeo, portanto, se você gostou, deixe o seu like, um comentário que ajuda o canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas que amam essas histórias. Eu desejo a vocês tudo de melhor.